Então, Fábio, as pessoas realmente elas têm dúvida em relação ao que é o branding pessoal, né? O branding pessoal, a gente faz com que a nossa marca pessoal possa alavancar e se destacar dos demais, né? Então, eu entendi ali em 2019, já início da pandemia, que eu seria a minha própria marca. As pessoas gostavam de ver o meu Instagram, gostava de acompanhar o que eu fazia, né, vida pessoal. Então eu comecei a aparecer um pouco mais, né, para humanizar mais a minha marca e as minhas redes sociais. Então o branding pessoal nada mais é do que nós trabalharmos as nossas habilidades, os nossos dons, talentos, experiências e as nossas histórias de vida que a gente chama hoje com a ferramenta storytelling, né? Então a gente trabalha esses pontos fortes das marcas pessoais para que elas possam se destacar cada vez mais, tanto empresários, empreendedores, também colaboradores, porque a gente começa a trabalhar os colaboradores da empresa, que eles também possam ser os influenciadores da marca. Então, isso ajuda também a alavancar e posicionar a marca no mercado. Fantástico, fantástico. É aquela história que a gente ouve desde que é pequeno, né? Que a primeira impressão é a que fica, né? Que o pessoal fala, né? E muitas vezes a gente não dá atenção devida para isso, né? Porque como nós nos vestimos, como nós falamos, como nós nos portamos, né? No sentido aqui de postura mesmo, né? Os tipos de roupa que a gente escolhe, as combinações, o tipo de cabelo, o óculos, o não óculos, tudo isso está gritando informações para as pessoas e dizendo alguma coisa. E às vezes, quando a gente faz isso sem ser intencional, a gente pode estar afastando algum público, se a gente está falando aqui de negócio, naturalmente, pode estar afastando ou aproximando um público da gente. Poxa, eu não consigo vender. Às vezes é porque a gente não se vende primeiro, né? É exatamente isso, né? Exatamente. As pessoas compram de nós antes de comprar os nossos produtos ou serviços. Então, a gente fala, eu criei uma mentoria porque eu passei por esse processo também de transformar a minha marca e começar a destacar ela. Então, eu comecei a trabalhar o quê? O autoconhecimento para que eu possa ter mais confiança na minha essência, né? Para que eu sempre procrastinava, me autoavaliava, a menina lá, ela faz melhor que eu, a grama dela é mais verdinha, só que a nossa é só lugar, né? Então a gente tem que se avaliar e também elevar a nossa marca, porque senão assim, a gente sempre vai se autodepreciando, né? Então eu entendi que o autoconhecimento foi a ferramenta fundamental para iniciar esse processo e esquecer de tudo, porque a gente vai falar, o que vão pensar da gente? A gente vai virar o quê? Blogueirinho, né? A pessoa começa a avaliar nós e também a criticar negativamente, ou criticar, mas que também nós podemos transformar isso em crítica construtiva, né? Se a gente não trabalha a nossa marca, ou se a gente trabalha, vão criticar da mesma forma, né? Então, a gente tem que começar a nos ter mais constância nos conteúdos, postar nos stories, sair correndo. Muita gente tem muita vergonha ainda, né? Então, eu tenho uma mentoria que passa por esse processo, que é autoconhecimento. Nós trabalhamos também o que é o branding da marca, que é a nossa marca em movimento, né? O branding, a palavra branding vem do inglês. Branding é marca e o ING é a continuação, é a ação que a gente vai desenvolver. Então, o que significa? É a nossa marca em movimento. Nós temos também aula de arquétipo de marca para a gente entender a nossa personalidade, é do nosso cliente, é do nosso consumidor. Temos aula de posicionamento de marca, aí vem para aula de produção de conteúdo, storytelling, e agora tem inteligência artificial e LinkedIn. Eu entendi que o LinkedIn também fazia muita diferença ali, né, no meu posicionamento. Comecei a trabalhar o Instagram, claro, para posicionar minha marca pessoal, mas o LinkedIn faz muita diferença para mim também, para o mundo corporativo. Então, nós passamos por esse processo de 10 aulas, de 1h30, para que o mentorado possa trabalhar cada conteúdo teórico e já fazer ação na prática. Nossa, fantástico, fantástico. Você vê, a gente, não, estou falando em termos gerais, né? Não quero generalizar, né? Mas o brasileiro normalmente ele está muito mais no Instagram e no Facebook e não tem a mesma força no LinkedIn, né? Exatamente.
Ou seja, a gente está muito mais voltado, né, fazendo um retrato, né, e no WhatsApp nem se fala, né? Mas a gente está muito mais voltado para a questão do estilo de vida do que da questão profissional, né? De se promover profissionalmente, porque o LinkedIn é uma rede social para isso, né? Principalmente com esse enfoque, né? Ou seja, nós temos, digamos assim, várias faces, todos nós, né? Eu tenho o meu lado família, eu tenho o meu lado filho, né? Enquanto filho em relação aos meus pais, eu tenho, sei lá, de brincadeira, e tem o meu lado profissional, né? Sim. E às vezes esse lado profissional a gente não dá a atenção devida. Então a referência que as pessoas têm da gente é a rede social, que às vezes é uma brincadeira ali, no caso do Instagram ou do Facebook, é o meme, é o não sei o quê. Você fala, poxa, essa pessoa não é séria, por exemplo, né? Só que às vezes a pessoa tem esse lado profissional importante, só que isso não é visto pelas pessoas, né? Então, esse cartão de visita, ele fica oculto. E a pessoa Isso, por acaba isso. perdendo algumas oportunidades, né, nesse sentido. Você falou certo, a gente tem agora a rede social como um cartão de visita, né? Então as pessoas querem conhecer um pouco de nós, tanto vida pessoal, às vezes a gente coloca tanta vida pessoal e não coloca a parte profissional, ou a gente coloca tanto profissional que a pessoa não conhece o nosso lado pessoal e não se sente tão íntimo, não se sente identificado, né? Por isso que o storytelling ele vem para poder quebrar isso e poder transformar as nossas histórias reais, que ela é única, né? Ninguém passou pelo que você passou, né? Só você, né? Então a gente transforma isso em conteúdo ali fracionado de diversas formas. Ah, vou pôr isso no Reels, vou falar um pouco de mim, me apresentar no Store para eu poder pôr nos destaques. Também vou falar um pouco sobre como iniciei minha carreira, para mim também incluir no LinkedIn, que é uma plataforma um pouco mais corporativa. Então, a gente começa a trabalhar cada marca sendo ela única, né? Cada uma tem a personalidade. Por isso que eu falo muito também na aula de networking, para que você também faça networking, se apresente de forma estratégica, comece a entrar em grupos estratégicos das associações. Aqui tem muitos grupos na minha cidade, tem muitos grupos da Associação Comercial, BNI, tem muitos outros. E também tem alguns online, né, que a gente pode participar. Tem também cursos, eventos que a gente possa também interagir. Eu até falo, gente, se você vai em grupo com amigas, num evento, tenta sentar longe das amigas. Senta com alguém que você não conhece para você também fazer um contato de networking, né? A pessoa quer ir com as amigas, acaba sentando, não faz o networking, né? Então, a gente começa a estruturar isso para que ela possa se destacar tanto a empreendedora, a diretora, como também o diretor, o empreendedor e o colaborador, né? Que o colaborador ele está à frente da empresa, né? Então ele precisa também se destacar e tomar cuidado. O colaborador às vezes posta algo que não é bacana, né? Ou mesmo a pessoa posta algo ali numa festa, enfim, um pouco alterado. Isso também implica na marca, né? Acaba também dando aquela manchada ali. Então, a gente trabalha muito essa questão dos cuidados também, porque tudo hoje é cancelamento, né? É verdade. Então, são anos para nós estruturarmos a nossa marca, a nossa carreira, nosso lado profissional, mas são segundos para destruir.